Quem não conhece alguém que apresente um joanete? O joanete é a nomenclatura mais popular do hálux valgus, que é caracterizado principalmente por um aumento de volume na região de dentro do dedão e associado também a esse movimento lateral do dedão que vai em direção aos dedos menores do pé. Ela é extremamente frequente, tendo uma prevalência muito maior nas mulheres. Algumas séries demonstram 10, 11 casos em mulheres para um caso no sexo masculino. Essa deformidade, ela pode ocorrer em vários níveis dessa região do dedão. Pode ser na região das falanges, na região da metatarsofalangiana, na região entre o metatarso e a cunha. E é muito importante identificar, porque a chave para entender a causa e as possíveis correções dessa deformidade estão associadas exatamente na origem desse joanete. Existem fatores que são próprios do paciente, que a gente chama de fatores intrínsecos, que estão associados à origem desse joanete. Dentre esses fatores estão a hipermobilidade articular, que é aquele paciente que tem uma mobilidade muito grande das articulações. Isso está muito associado ao joanete juvenil, que é aquele que aparece justamente na adolescência, bem como outras características, pacientes que têm o pé plano, o pé chato, fatores hereditários. É muito comum a avó que tem um joanete, a mãe ter, a filha ter também. E quando a gente soma esses fatores intrínsecos do paciente com fatores externos, como por exemplo calçados de bico fino, atividades físicas que sobrecarreguem essa articulação, como o balé, por exemplo, onde se usa sapatilhas super apertadas, isso pode dar origem e a progressão a essa deformidade. A maior parte das pessoas que têm joanete, elas são assintomáticas, ou seja, elas não têm nenhuma queixa em relação ao joanete. No entanto, algumas pessoas apresentam dor, limitação para exercer algum tipo de tarefa e o componente estético, que tem um apelo extremamente importante também, porque dificulta muitas vezes o uso de calçados. Geralmente, o tratamento começa tentando fazer uma adaptação dessas atividades e desses calçados no intuito de controlar os sintomas. E boa parte dos pacientes fica por aí. Ficam satisfeitos com esses ajustes, ficam satisfeitos com esse controle. No entanto, em alguns casos, isso não funciona, principalmente nos joanetes que têm bastante dor e naqueles que a deformidade já está muito avançada. E aqui vai um ponto de atenção quando a gente começa a pensar em outras formas de tratamento. Na internet, no Instagram, se vê muitas órteses, bandagens, dispositivos que prometem fazer a correção da deformidade. No entanto, nada disso tem o poder de corrigir uma deformidade que já foi estabelecida. E muitas vezes os pacientes sentem piora dos sintomas, porque após a tentativa do uso de algum desses aparelhos, existe uma sobrecarga da articulação ou um retencionamento das partes moles ali em volta do dedão, que muitas vezes pode até piorar os sintomas que o paciente já tinha. Quando é necessária a correção dessa deformidade, os métodos cirúrgicos costumam ser eficazes. E existem diversos tipos de cirurgia para tentar corrigir o joanete. As cirurgias elas mudaram muito nos últimos anos, principalmente com a vinda, com a chegada e a difusão das técnicas minimamente invasivas para correção do joanete. É super importante que o ponto-chave para uma boa correção e um bom pós-operatório é identificar exatamente qual a melhor técnica para a deformidade específica daquele paciente. Não existe uma técnica que vai resolver todos os problemas. E a relação do médico com o paciente, bem como o entendimento da deformidade, dos fatores intrínsecos daquela paciente, dos fatores que originaram o surgimento desse joanete, a soma dessas informações é que vai fazer com que o médico consiga escolher a técnica mais adequada para o seu doente. A melhora do pós-operatório, a melhora da dor, a melhora do entendimento da biomecânica do joanete, do hálux valgus, é o que de fato mudou muito a história e os resultados dessa cirurgia nos últimos anos. E saber fazer essa escolha é o que vai justificar o melhor tratamento. Nos próximos vídeos nós vamos falar um pouco mais sobre essas técnicas minimamente invasivas e como é que essas cirurgias funcionam para corrigir o joanete.